Graça e paz, meus irmãos. Amém? Espero que o dia de vocês tenha sido abençoado como foi o meu. Amém. Com vitória. Quando eu digo isso, é vitória, viu, irmãos? É com vitória, né? Porque lutas tiveram, mas no final foi com vitória. Então, eu estou falando é nesse sentido. Foi abençoado porque Deus deu vitória. E nós estamos aqui mais um dia de culto ao Senhor. Continuemos a orar pela vida do pastor Naldo, ele está viajando, foi para a Convenção Batista Baiana e precisa das nossas orações, não somente ele, mas todos quantos estão lá, né? Os convencionais que estão ali naquela cidade para ouvir, para decidir algumas coisas, mas para serem também instrumentos de Deus, para fazer aquilo que Deus está pedindo. Nós estamos com um tema na missão Eu Mais Um, Multiplicar e Discipular. Nós vamos abrir a campanha de missões dia 7 de julho e nós contamos com a presença dos irmãos, todas as organizações missionárias, para que naquele dia a gente possa fazer uma grande celebração ao Senhor. Porque o nome da campanha é como eu vou fazer o quê? Discipular. Eu vou discipular. Diga, eu vou discipular. Pronto, nós vamos discipular. E estamos vivendo esse momento. Quem teve a oportunidade de vir na escola bíblica no domingo pela manhã, nós estudamos sobre a visão missionária da igreja, porque nós fomos chamados para sermos o quê? Missionários, fazer discípulos. E isso está lá em Mateus 28, dos versículos 19 ao 20, né? Coloca aí, Maurício, por favor. Esta é a missão da igreja. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Isso é Jesus falando. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esta é a finalidade da grande comissão. Nós fazermos discípulos, discípulos de Jesus. E falando sobre isso durante estes dias, desde que nós fizemos o seminário de discipulado, a gente não pode deixar isso cair no esquecimento. A nossa missão é discipular. A nossa missão é discipular. As organizações missionárias, elas existem para trazer esta visão, lembrar desta visão à igreja. É por isso que a MCM ela existe, para viver missões, para discipular, para ganhar vidas. Não somente evangelizar, mas também consolidar estas vidas. Que o discipulado nada mais é do que consolidar aqueles que chegam para Jesus Cristo. A pessoa aceitou Jesus? Amém. Glória a Deus. Essa semana, na terça-feira, né? Ontem, nós estávamos indo para casa e aí Sandro falou assim: esse embaixador aqui, quem foi que ouviu no áudio? O áudio? Alguns viram, outros não viram, não, né? Aí ele está feliz. Eu disse, por que ele está feliz? "Ah, foi a melhor embaixada, o menino falou. Foi a melhor embaixada. Por que foi a melhor embaixada? Porque eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. É, e você está como? Muito feliz. Mas isso é suficiente, irmãos? Não é. Aceitar Jesus somente não é suficiente. Porque muitos aceitam Jesus, mas no caminho, na caminhada, desistem. Não é verdade? Alguns desistem. Então, o que é necessário para que este que aceita Jesus continue no caminho? O discipulado. É o que vai trazer a maturidade cristã, é o que vai trazer para este o leite. O leite, aquele leitinho que o novo decidido no início toma, como uma criança, como um bebê, na fé, e que depois vai tomando outro alimento mais sólido, não é?
vem a papinha, não é assim? Depois do leite, vem a papinha, vem um mingauzinho, né? Vem uma verdurinha, uma frutinha. E na medida que vai crescendo na fé, vai tentando de algo mais substancioso, né? Algo mais consistente. Para quê? Para ser maduro. E quando uma pessoa é madura na fé, irmãos, essa pessoa ela não é levada de um lado para outro por qualquer vento de doutrina e nem de filosofia humana, porque ela conhece a palavra de Deus. Então, o discipulado serve para isso, para trazer a maturidade cristã, para formar naquele que aceitou a Cristo o fortalecimento que ele precisa, porque Jesus não enganou ninguém. Ele disse o que para nós? Que no mundo teríamos o quê? Aflições. Jesus não enganou ninguém, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo. E se ele venceu, ele também nos estava nos dando o quê? A garantia de que nós também venceríamos. Amém? Então, uma pessoa que é madura na fé, irmãos, que consegue essa maturidade em Cristo, ela dificilmente vai olhar para trás para parar a caminhada. Ela pode ter no meio da caminhada alguns momentos de desânimo, talvez de fraqueza, mas ela não vai ficar prostrada, ela não vai ficar caída, ela vai se levantar e ela vai continuar sua jornada. E o que faz isso é o estudo da palavra de Deus, é oração, é ter intimidade com o Senhor, é beber nesta fonte aqui, ó, que é a palavra, beber, se nutrir, se fortalecer, se revestir da armadura de Deus, para que no tempo da dificuldade permanecer firme. As pessoas têm um dizer aí fora que nadou, nadou, nadou e na praia morreu. A ideia não é essa. É de você fazer uma boa natação e ainda continuar caminhando. Como um triatlon, né? Que tem aquelas provas, né? Corrida, bicicleta, natação, né assim? E ainda tem o pentágono, parece, né? Não sei como é que chama o nome, não, de 5 provas. E continuar a corrida. Porque nós fomos chamados para ser discípulos e fazer discípulos. Então, é essa a finalidade do discipulado. Então, vamos celebrar sim, a cada PGM que traz uma vida, cada PGM que consegue trazer alguém para estar no convívio, mas também que aceitou Jesus. Mas vamos lutar e orar para que essa vida, ela também se consolide na fé, para que nada, 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 nenhuma circunstância ruim venha tirá-la da presença de Deus. Porque o nosso destino é o céu, amém? O nosso destino é o céu. Nós não somos daqui, irmãos. A nossa cidade é a cidade celestial. Nós estamos indo para a casa do Pai, cada um no seu tempo. Se é que Jesus não vai voltar enquanto estivermos vivos e nós vamos subir, né? Mas estamos indo para a eternidade. Então, essa é a ideia do discipulado. Eu quero ler com os irmãos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. A partir do versículo 9. Marcos 16, a partir do versículo 9 até o versículo 18. Aliás, falar até o 20. Vamos até o 20, viu? Do 9 até o 20. Vamos lá, vamos fazer aquela leitura por ali. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi
e contou aos que haviam estado com ele, os quais estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas não creram nos 2. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém? Vamos orar? Pai, a palavra é tua, nós somos o teu povo. Ministra, Senhor, nestes poucos minutos, aquilo que o Senhor quer trazer para nós. Tu sabes, ó Deus, das dificuldades do dia de trabalho cansativo que alguns aqui talvez tiveram, das dificuldades que tiveram que vencer, mas que venceram porque o Senhor garantiu-lhes a vitória e de estarem aqui nesta noite. Que o Senhor, nesta noite, fale ao nosso coração através da tua santa palavra. E que o inimigo não venha roubar esta palavra, mas que ele esteja repreendido pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, esse texto fala de quando Jesus aparece a Maria Madalena, uma mulher que foi alcançada pela graça de Deus. Uma mulher que vivia oprimida. E a Bíblia aqui diz que ela tinha, antes de conhecer a Cristo, 7 demônios que a atormentavam, deixavam aquela vida opressa. E assim, nos dias de hoje, nós também vemos e muitas vezes constatamos muitas pessoas oprimidas, não é? Pelo inimigo, são atordoadas por ele e que não vivem com paz, que não vivem com alegria e nem tampouco com esperança. E aquela mulher foi alcançada pela graça de Deus, assim como aquele endemoniado de Gadara, né? O gadareno, que também no livro de Marcos vai falar sobre ele, né? Que ele vivia num contexto muito deprimente, num lugar onde havia muitos sepulcros, né? Lá em Marcos capítulo 5, nós vamos encontrar a história da cura desse endemoniado, né, Gerazino. Então, assim também foi Madalena. Madalena, ela foi alcançada pela graça e nós fomos alcançados pela graça. Amém? Você foi alcançado pela graça? Amém. A graça nos alcançou. A graça de Deus. A graça que nos basta, que lhe basta. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então a graça para nós é suficiente. E aquela mulher, no primeiro dia da semana, no domingo, Jesus estava
tinha sido, né, sepultado. E aquela mulher, logo cedo, ela apareceu ali no sepulcro, né? Só que quando ela aparece lá, vê que Jesus já tinha ressuscitado, não estava mais ali. E ela foi anunciar aos outros, aos que tinham sido companheiros de Jesus, aos discípulos de Jesus, que até então não tinham lembrança do que Jesus tinha dito, que ele iria para o Pai, mas que né, que ele estaria vivo, ele ressuscitaria, que ele não ficaria no túmulo, no sepulcro, ele ia ressuscitar. Só que tem coisas que a gente lê e que você lê, que eu leio, muitas vezes no momento da dificuldade a gente não lembra. Muitas vezes a gente não lembra, não traz à memória aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança está na palavra. A única coisa que pode nos trazer esperança é aquilo que está escrito. E aqueles discípulos, eles não lembravam do que Jesus tinha dito, que era necessário ele padecer, era necessário ele morrer e era necessário ele ressuscitar para vencer a morte. Só que eles estavam tristes e choravam. Só que quando a Maria Madalena, quando ela foi falar para eles, o versículo 11, coloca aí, Maurício, por favor, novamente. O versículo 11 do capítulo 16. Isso. Quando ouviram que Jesus estava vivo, quando ouviram quem? Os discípulos, que Jesus estava vivo e fora visto por ela quem? Maria Madalena. Creram? Não creram. E aí entra a credulidade. Irmãos, se você não crê nesta palavra, se eu não crer nesta palavra, é em vão nós estarmos aqui. Se você não dá crédito à palavra de Deus, você não acredita que esta é a pura palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, está perdendo o seu tempo. Porque nela está escrito todas as promessas, mas também está escrito tudo o que Jesus ensinou aos seus discípulos. E eles não acreditaram quando ela falou para eles que Jesus tinha ressuscitado. A gente vê isso no Alto da Páscoa, né? Que alguns creem, outros não creem. Mas não só foram por aqueles que ela anunciou, que Maria Madalena anunciou, que não creram. Versículo 12 diz que depois Jesus apareceu em outra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Tem um outro texto que diz que eles estavam caminhando, né? Numa estrada e Jesus aparece. Não é assim? E aí não entende por que eles estão tristes. E aí pergunta, aí aqueles que caminhavam com Jesus não conseguem identificar, né? Reconhecer. Você não é daqui não? Você é estrangeiro? Você não está sabendo o que está acontecendo aqui, o que aconteceu nesses dias, não, aqui em Jerusalém? Falando com o próprio Jesus. E eles fizeram uma longa caminhada. Já no finalzinho, foi que eles se tocaram que Jesus foi que estava caminhando com eles. A incredulidade, irmãos, nos tira a oportunidade de ver a glória de Deus. Jesus, quando foi para a sua cidade e pregou lá, poucos milagres ele realizou por causa da incredulidade dos corações, por causa da dureza dos corações. E aqui nós vemos aqui que agora é Jesus se apresentando certo, de uma maneira, né, diferente, glorificada, mas estava ali andando com eles, tinha uma aparência que eles não reconheceram, mas eles não reconheceram. Apareceu, estando eles ao caminho, e o 13, bote aí, por favor, Maurício. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas não creram nos dois. Não creram em Maria Madalena
e não creram nesses dois que disseram que Jesus tinha ressuscitado. Se eu e você não crer nessa mensagem, irmãos, de que Jesus morreu e ressuscitou, nós não vamos de maneira nenhuma ganhar outros. Como um discípulo de Jesus, não ter esta convicção de fé de que ele realmente morreu e está vivo, não pode ganhar almas, não pode, porque não acredita. E aí vem a ordem para a evangelização a partir do 14, quando diz que mais tarde Jesus aparece aos 11. Eles estavam reunidos, não é? Enquanto faziam o quê? Comiam, né? Enquanto eles estavam reunidos, comendo, e Jesus, né, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Será que eu e você, se fôssemos daquela época, você acreditaria se alguém dissesse que Jesus ressuscitou? Eu não vou dizer que Jesus, né, voltou, porque Jesus não voltou ainda. Ele vai voltar. Todo olho verá. Todo olho verá. Mas quem de fato deu crédito à nossa pregação, disse o profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem está dando crédito à nossa pregação hoje? Quem está dando crédito à nossa pregação? Meus irmãos, foi por isso que Jesus nos deu o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo, nós poderíamos e seríamos capazes de pregar esta mensagem e levar vida àqueles que ainda não têm Jesus. É o Espírito Santo que nos capacita, lhe capacita e me capacita para ganhar almas. Não é a minha oratória, não é o meu poder de convencimento, não é o seu poder de convencimento, não é a sua lábia, não é a sua história. É o poder do Espírito em você que realiza a obra de Deus. É o Espírito Santo em mim, é o Espírito Santo em você, atuando de maneira poderosa, é que vai levar o homem a se converter, porque vai convencê-lo do seu pecado, vai convencê-lo da justiça de Deus e do juízo, porque depois da morte segue-se o juízo. É o Espírito Santo que convence. Muitas vezes eu e você queremos e estamos lutando para que aquela pessoa se converta, mas na nossa força. E não é na nossa força, irmãos. É no poder do Espírito. Mas como alcançar esse poder do Espírito? Você já tem o Espírito Santo. Você recebeu a Jesus. A Bíblia diz que quando você e eu recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito. E na medida que eu e você recebemos o Espírito, recebemos os dons do Espírito, que ele reparte a cada um como ele quer. Mas o que é que falta? O enchimento. Sermos cheios desse Espírito. Enchei-vos do Espírito. Paulo já vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, da graça de Deus, vai ser capaz, irmãos, de fazer a obra do Senhor. Porque quem realiza tanto querer quanto efetuar é Jesus. Você só é o vaso. Você só é o canal que Deus vai usar naquele momento. E Jesus disse: olha, quando pegarem vocês e levarem para as autoridades, não se preocupem com o que vocês vão dizer. Porque no abrir da boca de vocês, o Espírito Santo vai falar por vós. Então, a obra quem faz é o Espírito Santo. Nós temos que estar disponíveis a esse Espírito para ele usar. E ele usa como ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Amém? Então, não existe. O Espírito Santo vai usar fulano porque fez seminário. O Espírito Santo vai usar cicrano porque é missionário. Não.
O Espírito Santo vai usar o discípulo que continua andando com ele, com Jesus. Vai encher. E o texto diz, mas você precisa crer nessa mensagem. Eu fico vendo, irmãos, que tem pessoas que vendem produtos. Às vezes o produto não é nem tão bom, mas ele faz acreditar que é tão bom que as pessoas compram. Depois você diz assim: ixi, eu comprei, mas não essa propaganda toda, não. Alguém já passou por isso? Um vendedor que vende, isso aqui é bom, isso aqui faz, acontece. Aí você, eu vou comprar. Só que quando você depois, não é tudo isso que estão dizendo, não. Mas ele te faz acreditar que aquilo é bom. E nós temos uma mensagem que é boa, que funciona, é o Evangelho de Deus. O Evangelho, que é salvação, que é vida para aquele que crê. Funciona para todo aquele que recebe. Eu sempre digo que, como é que eu posso dizer? Que as pessoas, muitas não vão ser salvas porque elas não têm fé para acreditar. A fé para acreditar que Jesus é suficiente para perdoar pecados e transformar a vida. Tem gente que não consegue crer. Paulo vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, não é do que você faz. Não é. Não é pelo que você faz, mas é graça de Deus. E porque é pela graça de Deus, é para que ninguém se glorie. Então, irmãos, Deus tem uma ordem para nós. E olha o que ele falou aí. No versículo 15, ele lhes disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. É a ordem. Ele não diz: vão pelo mundo e convençam. Vão pelo mundo e convertam. Não. A nossa mensagem, a nossa missão é pregar. Você tem que abrir a boca e falar. E o Espírito Santo vai lhe usar. E a pessoa que ouvir, se tiver com o coração quebrantado, ela vai aceitar. Mas a nossa missão é pregar. Fale do seu jeito, como você sabe. Porque Deus não está procurando pessoas com palavras bonitas, não. Se fosse assim, Jesus não teria escolhido 12 discípulos, que eram pessoas simples. Concordam comigo? Pessoas pescadoras do dia a dia, coletores de impostos, né? Gente comum. Se Jesus estivesse preocupado com isso, ele teria ido numa sinagoga, buscado sacerdotes, mestres da lei de Israel. Foi lá que ele foi buscar? Não. Mas ele foi buscar pessoas ensináveis, pessoas que poderiam ser preparadas. E essas pessoas somos nós, hoje. Pessoas que Jesus nos vê e que sabe que nós podemos falar sobre este evangelho com a vida, com o testemunho, porque o testemunho é muito importante, né? O testemunho é muito importante. Então, o versículo 16 diz que, olha, quem crer nesse Jesus e confirmar e consolidar a fé, porque quem é batizado já tomou uma decisão, né, irmãos? Não só basta crer, eu criei, vou aceitar Jesus, aceitei, pronto, eu creio. Você crê em Jesus? Creio. Creio que ele. Creio sim. Mas qual é a confirmação de que fato eu creio? Eu vou me batizar. Porque o batismo, eu estou dizendo para todos meus
minha parentela, minha família, as pessoas lá fora. Estou dizendo: olha, eu não somente criei no Senhor Jesus, mas eu quero dizer para todos vocês que estão vendo aqui meu batismo, que esse mundo lá fora não me interessa mais. Não faz mais sentido eu ficar lá fora, não. Lá não tem mais, eu não tenho mais lugar lá fora. Meu lugar agora é ao lado de Jesus. Eu quero morrer para tudo que está lá fora e quero viver somente para Deus. Quando a pessoa toma essa decisão do batismo, já se consolidou. Eu conheci uma irmã na igreja mãe, eu achava que ela era batizada, de uma família cristã, de uma família que praticamente de missionários, de pioneiros. A igreja lá embaixo foi pioneira, a família dessa pessoa praticamente começou o trabalho, ainda quando era lá no São José, na casa deles. Depois passou para o São José. E essa pessoa ia para a igreja, participava dos cultos, escola bíblica, anos, anos. Um dia, eu me surpreendi, eu ainda menina, ainda garota, quando o pastor falou assim, não me lembro qual foi o pastor, disse assim: nós vamos dar profissão de fé. Quem quiser isso na Assembleia, quem quiser, chegue à frente, que nós vamos pegar o nome. E aquela jovem se levantou e foi lá para frente. Irmãos, muitos anos, eu não sei nem quantos anos ela tinha naquela época. E eu, essa pessoa não é batizada? Não, não era. Tem pessoas que ficam na igreja há anos, 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 como ela. Anos, anos. Se acostuma, gosta da igreja, porque sabe que lá fora mesmo não presta. Mas o compromisso, o consolidar, não tinha sido feito ainda na vida daquela pessoa. Mas quando ela disse, eu quero me batizar, eu quero, ela ali estava dizendo, eu não tenho mais nada a ver com as coisas lá fora. E não estou esperando ficar perfeita para me batizar, não. Eu estou decidida, a minha decisão é que eu quero seguir a Cristo, eu quero viver para Cristo, eu quero servir ao meu Deus, eu quero ser um discípulo e fazer discípulo. É isso que eu quero, que eu quero. O resto, quem vai fazer é Jesus. Porque a decisão tem que ser tomada para Jesus transformar, para Jesus capacitar, para Jesus renovar. E o batismo é isso. Por isso que quem crê e se batiza, não é que o batismo salva, o batismo não salva, irmãos. Quem salva é Jesus Cristo. Mas quando a pessoa se batiza, a pessoa está confirmando a sua fé. É uma confissão de fé. Está dizendo, eu estou decidido, eu estou decidida a me batizar, porque eu não quero. Esse mundo lá fora não me interessa mais. Não tem nada mais que enche os meus olhos. É tudo ilusão. Já vivi o que tinha de viver e vejo que não tem nada bom para mim. O que eu quero agora é Jesus. Então, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crer em Jesus, ele por si só está condenado. Ele por si só. Jesus não manda ninguém para o inferno. O inferno não foi feito para os seres humanos, irmãos. Foi para o diabo e seus anjos, os demônios. O lago de fogo e enxofre foi preparado para o mal. Não foi preparado para os seres humanos, não. Mas tem aqueles que não creem. E se não creem em Jesus, como podem estar perto de Jesus? Se não creem em Deus, na obra salvífica de Deus, através de Jesus, como pode estar perto dele se não acredita, se há incredulidade no coração? Não tem como ficar próximo de alguém. Você teria coragem de ficar próximo de alguém que você não acredita? De que você não leva fé? Você quer estar perto de alguém que você não lhe passa confiança? Ninguém. Mas quando a gente confia em alguém, dá crédito àquela pessoa, aquela pessoa para você é confiante, você quer estar perto dela.
E você toma uma decisão de ficar mais próxima a ela. Então, aqueles que não creem por causa da incredulidade e da dureza do coração, eles próprios estão se afastando. Eu não acredito, eu não creio. Isso aí é para a gente que, enfim. Versículo 17. Uma coisa, uma coisa que a palavra aqui está dizendo, que aqueles que de fato creram em Cristo Jesus, aqueles que tiveram um encontro real e que têm andado com Ele como discípulo, no momento da missão, no contexto da missão, eles farão coisas que talvez eles nem acreditem. E aí a Bíblia diz aqui que no nome de Jesus eles expulsarão demônios, eles falarão novas línguas. Pode prosseguir o texto. 18, por favor. Pegarão em serpentes. Se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu me lembro de Paulo. Eu me lembro dos apóstolos. Lembra quando Paulo estava indo para Roma e que sofreu um naufrágio? O navio naufragou, afundou mesmo. E quem estava levando aqueles presos, porque todos eram condenados, ou então estavam para fazer o quê? O julgamento em Roma. O comandante do navio, todo mundo, aí vai morrer todo mundo. Paulo, calma, ninguém vai morrer. Vai ter avaria, vai ter perda, mas ninguém. O anjo do Senhor me visitou e disse que ninguém vai morrer. Descanse o coração de vocês. E eles chegam na praia, na ilha. Não é assim, Mivo? Ilha de Malta, não é assim? E chega lá, imagine, de madrugada, cada um pegado num pedaço de tábua, com qualquer coisa que estivesse boiando lá para tentar se salvar. Os que sabiam nadar, nadaram até a praia. Mas quem não sabia, tentando, de uma forma ou de outra, se apegar em alguma tábua de salvação para chegar vivo na praia. E ali, com aquele frio, de noite, imagine, de noite na praia é fria. Todo mundo molhado, encharcado, sem roupa para trocar. Vamos fazer uma fogueira. E naquele contexto ali, todos ali, pegando os gravetos, Paulo vem, de repente uma víbora agarra no braço. E os nativos da ilha diz assim: esse daí não escapou da ira dos deuses, ó. Escapou do mar, ficou vivo, mas vai morrer aqui. Porque conheciam a víbora, conheciam. Mas ele não morreu. E eles pensaram: pronto, se não morreu, é um Deus. Imagine como muda a concepção, né? A consciência das pessoas. Mas quando Paulo sai da prisão, se eu não me engano, que é de Cesareia, se eu não me engano, para ir para Roma, o objetivo dele era fazer Jesus conhecido em Roma. Ele sabia que estava indo para Roma, poderia ser condenado e seria morto, mas ele estava indo com uma missão. Ele disse: a mim é me dado o dever e a obrigação de ir para Roma. Eu vou a Roma para pregar o evangelho lá. E se ele tinha essa missão de pregar o evangelho em Roma, ele não ia morrer no meio do caminho. E aquela víbora que pegou em Paulo não fez mal nenhum a ele. E tanto é que deu a oportunidade dele conhecer pessoas importantes na ilha, né, Ivo? O pai de uns que. Agora me lembrei, me esqueci o nome do rapaz. Me lembrei, pessoal. Que estava com diarreia. Não estava doente?
Me parece que foi esse o problema, viu? Com essas viroses assim. Ele chegou lá e curou. Me parece que é isso, né, Ivo? Eu estou me lembrando bem vagamente. Mas o poder para impor as mãos nos doentes e serem curados, eles tinham. Irmãos, eu tenho orado por uma coisa e tenho pedido a Deus que Ele nos encha com o seu espírito, para que quando eu e você estivermos na presença de uma pessoa que esteja precisando de cura, a gente colocar as mãos, orar em nome de Jesus e essa pessoa ser curada. E ela entender que não fomos nós, mas foi o Espírito Santo de Deus que a curou. Para elas verem sinais, prodígios e maravilhas. Irmãos, o poder já foi nos dado. Nós precisamos buscar este poder para esta evangelização. Porque talvez o que esteja faltando nos nossos dias sejam sinais como estes. Não que a gente vá pegar em serpentes, não que a gente vá beber coisa mortal, não. Não é tentar a Deus, não. Mas no momento que você estiver evangelizando, no momento que você estiver pregando o evangelho, se houver uma necessidade de você orar, Deus agir e Deus levantar quem está caído. É esse poder que a gente precisa. É esse poder que emana do alto que a gente precisa para cumprir a ordem de evangelizar e fazer discípulos de todas as nações. Versículo 19 diz: De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, 20, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Lembra de Mateus 28? E eis que eu estou convosco um dia, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ali está dizendo da seguinte maneira: e o Senhor cooperava com eles, o Senhor estava com eles, andavam com eles, e confirmava-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Com os sinais que acompanhavam. Precisamos nos encher, igreja. Precisamos nos avivar para multiplicar e discipular. Mas isso não vai ser possível sem o poder do Espírito, sem a busca incessante pelo Espírito, pelo enchimento do Espírito. Que no abrir da nossa boca, quando falarmos, aquela palavra vá diretamente ao coração do que necessita e faça aquilo que de fato precisa fazer. Deus usando a palavra de Deus nos nossos lábios, nós sendo boca de Deus, homens e mulheres de Deus, que quando abrem a boca, não para falar conceitos próprios, ideias próprias, mas para falar a palavra de Deus, essa palavra vai entrar igual espada. Essa palavra vai entrar igual martelo que despedaça a penha. Essa palavra vai ser aquele instrumento que vai mudar o coração daqueles que ouvem. Amém? Que seja assim. Que seja assim para a glória de Deus. Amém? Quero lhe convidar a ficar de pé, que nós vamos orar. Queria convidar aqui o irmão Carlos. É hoje, né, irmão Carlos? Vem aqui, irmão Carlos, para a gente orar também pela sua vida. Irmão Joselito também é hoje, mas nós vamos orar pela vida do irmão Carlos, irmão Joselito, que fazem anos hoje na presença de Deus, né? Testemunho de fé, de perseverança. Hora nenhuma. Tem que ficar firme na fé.
Amém. Glória a Deus, é isso aí. É isso aí, nós vamos orar. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela tua palavra. Pela tua palavra que nos ensina todas as coisas através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele foi deixado para nos lembrar de tudo que o Senhor ensinou. E diz que também o próprio Espírito, ele nos lembraria, não somente nos ensinaria, mas nos lembraria de todas as coisas. Mas esse mesmo Espírito, ele ia interceder por nós com gemidos inexprimíveis ao Pai. O Espírito que nos daria seria um Espírito de consolação, é o Consolador. É aquele que, quando nós estamos não muito bem, ele vem e nos conforta, nos consola, nos coloca para cima, nos encoraja, nos enche de fé e de ousadia para pregar a palavra. É esse Espírito que nós queremos estar cheios, Senhor. Nós queremos estar cheios desse Espírito, Senhor. Enche a tua igreja espalhada na terra, para que com poder e graça possa pregar o Evangelho. E que o Evangelho, Senhor, ao chegar aos ouvidos daqueles que necessitam, venha trazer mudança de mentalidade, mudança de comportamento, uma nova vida. Venha criar novas pessoas em Cristo, nova criatura em Cristo, nova criação em Cristo, para a glória de Deus Pai. Ah, Senhor, como nós precisamos do Espírito Santo. Como precisamos ser cheios dele, para que quando colocarmos as nossas mãos sobre os doentes, sobre os enfermos, eles serem curados. E eles verem a glória de Deus. Não a glória nossa, que nós cada dia mais venhamos diminuir, desaparecer. E o Senhor venha aparecer. Que o Senhor, com a sua glória, venha se mostrar a todos quem é o Senhor, porque tu és incomparável. Incomparável tu és, Senhor. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. O poder está contigo e o Senhor derramou sobre a sua igreja para poder evangelizar. Mas nos dê a graça para discipular também, Senhor, porque não é somente suficiente ganhar vidas. Ganhar vidas é bom, nos alegra, mas é necessário consolidar. Fazer destes que aceitam a Cristo discípulos de Jesus, não discípulos nossos, mas discípulos do Altíssimo, discípulos de Jesus. Para que quando nós formos, eles continuem caminhando na fé, de fé em fé, de glória em glória, porque o justo viverá pela fé. Crentes maduros, crentes que são firmes na palavra, crentes que não são enganados por qualquer vento de doutrina, mas estão alicerçados na palavra de Deus e por isso não são enganados. Crentes que mesmo durante as adversidades da vida não querem olhar para trás, ainda continuam firmes no Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para o alvo sempre, avançando sempre no reino. Oh Deus, nos faz assim, essa igreja poderosa para ganhar vidas para o Senhor. É o que nós oramos nesta noite, Pai. Queremos agradecer pela vida do nosso irmão Carlos, pela vida do nosso irmão Joselito, que tem dado testemunho de tamanha fé em Ti, Senhor. Joselito que saiu daquele momento de enfermidade e que hoje está caminhando sobre os seus pés. Porque ali foi obra do Altíssimo, através de uma fé que está firmada no Senhor. E o Senhor, Deus, o honrou para a glória do teu nome. E ele reconhece que foi o Senhor que fez o milagre na vida dele.
Oh Deus, muito obrigada pelo milagre na vida do nosso irmão Carlos, que o restaurou, que o resgatou e hoje está firme nos teus pés. Que tem prazer de te servir, de falar de Jesus, de fazer visitas, de estar na obra envolvido. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dele também. E de tantos outros que têm deixado a sua vida nas mãos do Senhor. Que o Senhor dê aos teus filhos, aos teus servos, a tua bênção. A bênção que enriquece, que não acrescenta dores. Que eles alcancem das tuas mãos. E que eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Abençoe suas famílias, Senhor. Salva aqueles que ainda não são salvos. Traz para perto de ti, ó Senhor, e que eles possam contar os seus dias, dia após dia, de uma tal forma que eles alcancem um coração sábio em ti. É o que nós oramos. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Queremos desde já, Senhor, colocar a programação de sexta-feira em tuas mãos. Um dia tão importante, um dia de educação cristã missionária. Ah, Deus, foi essa educação que formou muitas pessoas, que trouxe maturidade cristã para muitas pessoas. Foi essa educação que foi implementada, que foi ensinada, que formou pastores, missionários, professores de EBD, líderes da igreja local. Por isso nós agradecemos por aqueles, Senhor, que começaram esta boa obra. Nós te louvamos por aqueles que vieram para o Brasil e trouxeram a mensagem de salvação para nós. Obrigada pelo Espírito Santo que os tirou do seu comodismo, da sua zona de conforto para vir para um país ainda desconhecido, mas para pregar o Evangelho. E o Evangelho chegou até nós. Por causa dos discípulos de Jesus, este Evangelho chegou até nós. E nós queremos ser discípulos, Senhor, que prega a tua palavra, discípulos que discipulam vidas para a glória do nome do Senhor. Muito obrigada por este momento, muito obrigada por este culto. Leva-nos em paz. Nos guarda, Senhor, e nos livra do mal. Os males deste mundo são muitos, mas nós estamos guardados em Ti. Nós queremos declarar que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente nós descansamos. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda o teu povo por onde quer que ande, principalmente no cumprimento da missão. Ao levar o evangelho, nos guarda, nos livre do mal, nos faz invisíveis aos olhos do mal, Senhor. Mas que sejamos totalmente visíveis aos teus olhos. Que a tua proteção esteja sobre nós, que a tua bênção esteja sobre nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem sentar. Eu queria convidar a irmã Emily para fazer, ou Milena para fazer